Que tipo de crente você é? É o crente que está conectado a Cristo? Você está ligado a Cristo? Você está produzindo algum fruto? Irmão, cuidado, irmão. Quanto tempo faz que você não produz um fruto? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você serve a Deus? Quanto tempo faz que Deus tem algum significado para você? Jesus tem algum significado para você? Quanto tempo? Você está se separando da videira? Você está esperando Deus vir até você, lhe colher e jogar você no fogo do inferno? Alguns irmãos estão enfrentando, alguns não, todos, enfrentamos uma guerra espiritual, né? O problema é que muitos irmãos perdem essa guerra, constantemente, diariamente. Na verdade, estão perdendo uma batalha, né? Estão perdendo uma batalha. E precisam abrir as mentes. Precisamos abrir nossas mentes para a verdade que está aqui. Nessa lá, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se os irmãos olharem em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, Paulo vai dizer que os irmãos não devem se embriagar com vinho, mas devem se encher do Espírito Santo. Há uma característica daqueles que se enchem do Espírito, é que eles vivem falando de coisas espirituais, não é isso? Vivem falando entre eles salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando no coração. Os cristãos, crentes espirituais, eles dão sempre graças a Deus por tudo, eles são gratos a Deus por tudo, e eles se sujeitam uns aos outros, tá? Sujeitam uns aos outros. A partir do versículo 22, Paulo vai trazer alguns conselhos para os irmãos. Ele vai aconselhar as mulheres, as irmãs que são casadas, a se sujeitarem aos seus maridos, como se elas estivessem se sujeitando a Cristo, tá? Uma boa esposa, uma boa mulher cristã e espiritual, ela sente amor pelo seu marido, ela honra o seu marido, ela se sujeita voluntariamente ao seu marido, isto é, aceita ele como líder de sua casa, e ela exalta o seu marido como sendo um bom esposo, como sendo aquele que Deus escolheu para ser o representante de Cristo em sua casa. Quando uma mulher, quando uma esposa, ela não se sujeita ao seu marido, quando ela não reconhece o seu marido como cabeça, quando ela desonra o seu marido, ela está desonrando Cristo. Ela está sendo insubmissa a Cristo. No versículo 24, Paulo vai dizer: de sorte que, assim como a igreja ela está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Quando uma igreja ela é sujeita a Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, quando ela se mostra como sujeita a Cristo, como é que a igreja se mostra sujeita a Cristo? Tudo o que nós vamos fazer, nós olhamos para as Escrituras e dizemos: isso agrada a Cristo ou não? Isto é aprovado por Cristo ou não? Cristo aprova que eu faça essas coisas ou não? É assim. É assim que a igreja se sujeita a Cristo. Ela faz aquilo que agrada a Cristo. Ela faz aquilo que não desonra a Cristo. Como é que a mulher espiritual ela deve fazer? A mesma coisa. Ela deve buscar agradar ao seu marido. Ela deve
buscar os interesses do seu marido. Ela deve ver o que agrada ao seu marido e o que não agrada. Mas a mensagem não fica por aqui. A mensagem não é só para as mulheres. Começa com as mulheres. No versículo 25, Paulo também vai tratar dos maridos, dos esposos. No versículo 25, Paulo diz que os esposos também, eles agora devem amar as suas mulheres, tá? Devem amar a sua esposa. Assim como a igreja honra Cristo, o seu esposo, Cristo ama a sua igreja, a sua esposa, a sua noiva. Da mesma forma, os esposos têm que amar as suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. A forma a qual Cristo amou não foi buscando seus próprios interesses. Cristo buscou o melhor que era para a igreja, os interesses da igreja. Ele deu a sua vida para salvá-la. Glória a Jesus. Ele humilhou-se. Ele humilhou-se. Glória a Jesus. Isso significa que o esposo, ele deve ter essa mesma disposição. Amar a sua esposa, cuidar de sua esposa, atender às necessidades da sua esposa. Ele não deve ser um egoísta, pensar em si, cuidar de si e esquecer das necessidades de sua esposa. Ele não deve fazer isso. Ele deve ser alguém que ame ela de verdade, a ponto de entregar a sua vida por ela. Essa é a característica de uma mulher espiritual e de um esposo espiritual. Ele cuida dela, ele entregou-se a si mesmo por ela, para santificar ela, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma, para apresentar, Jesus quer apresentar a sua igreja, sua noiva, para ele mesmo, como igreja, o quê? Sem mácula, nem ruga, aquelas manchas, aquelas rugazinhas. Ele não quer esses defeitozinhos dela. Ele quer ela como uma noiva bonita. Para nem coisa semelhante, nada, sinais de feiura, mas ele quer apresentar ela como uma noiva bonita, santa e irrepreensível. Da mesma forma, o esposo, ele deve ter esse cuidado com a sua esposa. Ele não deve deixar que sua esposa seja uma mulher desajeitada. Ele deve ser cuidadoso também com ela, com relação a isso. Tá? A esposa precisa de roupas, a esposa precisa de uns cremezinhos para cuidar do rosto, né? De vez em quando, está ressecado, bota um cremezinho no rosto. A esposa precisa disso. Roupas bonitas, precisa de um perfume. E o esposo que ama, ele cuida da esposa nesse sentido. Ele é o protetor dela, provedor também. Ele está disposto a entregar a sua própria vida por ela. Ele se preocupa com os sentimentos dela e quer que ela cada dia mais se apresente diante dele como uma esposa bonita. Bonita. Jesus quer apresentar a sua noiva também para ele mesmo, sem mancha, nem ruga, nem um sinal de velhice, nem um sinal de imperfeições. Não, ele quer ela bem nova, bonita, bem cuidada. Característica de um homem espiritual. Ele não trata a sua esposa com arrogância, com a brutalidade. Ele deve ser paciente com ela. Essas devem ser as características que devem ser encontradas em um crente espiritual. Esposas submissas, dedicadas aos seus maridos, e maridos que amam suas mulheres. No capítulo 6, Paulo vai tratar agora dos filhos. Primeiro a esposa, depois o esposo e agora os filhos. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ele cuida de você, os pais de vocês cuidam de vocês, não é verdade? Tomam todo cuidado, educam vocês, protegem vocês, alimentam vocês desde criança. E portanto, é justo que vocês sejam obedientes aos pais de vocês, porque vocês estão sob o cuidado deles.
O dia que vocês saírem da tutela do pai de vocês, dos pais, aí vocês vão fazer o que bem desejarem. O que bem desejarem. Mas enquanto estiverem na casa dos pais, sobre os cuidados deles, vocês devem submissão, devem ser obedientes aos dois. Olha só como Deus é organizado. Deus não deseja colocar pessoas como sendo mais importantes. Ah, o marido mais importante, a mulher é inferior. Não, e os filhos? São inferiores? Mas quando o assunto é marido e mulher, parece que muitas mulheres na sociedade atual, elas sentem que se submeter voluntariamente ao seu esposo é a mesma coisa que ser humilhada, ser inferior a eles. Os seus filhos devem se submeter também a você, mas isso é visando ordem. Não existe carro com 2 motoristas. Não existe. A gente vê que não daria certo. Já viu um carro com 2 direções? Não dá certo. Não dá certo. Se vocês estão indo para o mesmo destino, então só precisa de um motorista. Se vocês estão se unindo com o mesmo propósito, só precisa de um motorista. Se estão indo para o mesmo lugar, só precisa de uma direção. Uma direção. E é esse o problema dos casamentos. Mulher toma uma decisão, o esposo toma outra. E fica aquela confusão dentro de casa. Os filhos da mesma forma, em rebelião aos seus pais. Está vendo? Mas Deus, bem organizado, que disse às mulheres, se submetam voluntariamente. Não é por humilhação, voluntariamente. Se submetam aos esposos. Da mesma forma, os filhos de vocês vão se submeter a vocês. E eles não vão ser inferiores a vocês. E o maior exemplo de submissão, Cristo. Ele é submisso ao Pai. E o Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai e pelo Filho. E se submete aos dois. Está vendo? E nenhum é inferior ao outro. E aqui diz, filhos, sejam obedientes aos pais de vocês no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. No versículo 5 do capítulo 6 de Efésios, olha só, esposa, marido, filhos. Está vendo? A vida cheia do Espírito, ela afeta nossas relações pessoais. Vida cheia do Espírito vai chegar aqui, pá, 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 pá. Não! A vida cheia do Espírito é nas relações pessoais. Vida cheia do Espírito é chegar para o irmão Cícero, a paz do Senhor, meu irmão, eu tenho paz com você. Essa é uma vida cheia do Espírito, uma vida de submissão, onde eu vejo a necessidade do irmão Cícero e me submeto à necessidade dele. Não faça isso. É que você pensa que eu sou o quê, para você dizer para mim fazer isso? Com toda humildade. Aqui diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Está entendendo? Por isso que há tantas brigas nas igrejas. Não respeitam dirigentes, não respeitam liderança, só respeitam o pastor. O pastor tem que resolver o problema que uma dirigente tem que resolver. Tem que vir o pastor para resolver o problema. Não é isso que acontecia nas igrejas, que a gente via muito? Né? Iam fazer um congresso, uma farda, né? Ninguém obedecia a dirigente. A dirigente tinha que vir apelar para o pastor. O pastor vinha resolver tudo. Está errado. Está errado. Sujeitando-vos uns aos outros. A dirigente está na liderança. Tem que obedecer a ela. Tem que obedecer. É assim. Você tem que fazer isso voluntariamente e ficar alegre com isso. Mulheres, esposos, filhos. E agora, o versículo 5 vai tratar agora do relacionamento entre patrão e trabalhador e os empregados. Diz aqui: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Obedeçam os patrões de vocês, ou os senhores de vocês, se fosse um escravo. Obedeçam. Obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como se vocês estivessem obedecendo a Cristo. Deve obedecer aos patrões, como se estivessem obedecendo a Cristo.
empregados atuais ficam ameaçando o patrão. O patrão nem quer mais. Doido para demitir, mas não pode demitir. Se demitir, aí já bota na justiça. Não é isso que as pessoas fazem? Criam aquela guerra. A Bíblia diz: faça, trabalhe para Ele, como se estivesse trabalhando para Cristo. Sinta o mesmo prazer, como se você estivesse fazendo para Cristo. Né? Está lá a mulher convidada, está trabalhando numa casa, com uma diarista, vai limpar a casa, olhou para um lado, olhou para o outro, a patrona está aqui não. Botou a sujeirinha debaixo do tapete, e aí vai, vou sentar e vou agora mexer no celular, terminei mais cedo. É assim que tu faria para Cristo? Será que Cristo não sabe as tuas intenções? E agora para os patrões. Está vendo que ele trabalha tudo? Mulher, marido, filhos, né? E depois os pais, ele trabalha também. Olha só, eu até esqueci de falar dos pais, né? No versículo 4, os pais, não provoquem a ira aos filhos de vocês. Tem pais que só sabem reclamar com os filhos, nunca sabem elogiá-los, nem criá-los nas verdades do Evangelho. Esse menino não presta, esse menino vai dar para bandido, esse menino vai não sei o quê. A vida é essa. Não é assim que você deve. Você está demonstrando ser um pai ou uma mãe que não está cheia do Espírito. Você é carnal. Você é carnal. Aí os patrões agora, como devem agir para com os servos? E vós, senhores, versículo 9. Vós, senhores, os patrões, fazei o mesmo para com eles. Façam a mesma coisa para com os servos de vocês, deixando as ameaças. O patrão fica ameaçando, né? Você tem que fazer o que eu estou mandando, fazendo coisas além do que deveria fazer, fica explorando demais o seu trabalhador. Então, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor, o Deus de vocês, está no céu, e para com Ele não há acepção de pessoa. Você pode ser patrão e Ele pode ser servo, você pode ser o Senhor e Ele um escravo que você comprou, mas para com Deus não há acepção de pessoas. Não tem assim, aqui é o lugar dos patrões, aqui é o lugar dos escravos. Para Deus são todos um só em Cristo Jesus. Mulher, marido, filhos, pais, senhores, escravos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Ele olha todos para todos com justiça. Aí agora, no versículo 10, Paulo vai dizer para os irmãos, com relação às demais coisas, irmãos, irmãos meus, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Esse versículo aqui é um apelo feito por Paulo aos cristãos, baseado em tudo isso aqui que foi dito na sua epístola. Paulo quer que os cristãos entendam que agora que eles são novas criaturas, que eles receberam uma nova vida, que fazem parte de uma nova família e vivem novos relacionamentos, eles agora vão sofrer a oposição do diabo e dos seus anjos. E o objetivo do diabo, é nos separar de Cristo e frustrar os nossos esforços de cumprir a sua vontade em todas as áreas de nossa vida. É aí onde você está falhando nessa batalha. Paulo falou de tudo isso aqui: a mulher para com o marido para com a mulher, os filhos para com os pais para com os filhos, os patrões para com os empregados e os empregados para com os patrões. E está dizendo isso aqui, agora vocês são crentes, e essa é a característica de alguém que está cheio do Espírito: submissão, sujeitando-se uns aos outros. Mas o diabo e os seus anjos vão se opor ao seu esforço de agradar a Deus nisso, a ser cheio do Espírito, ser controlado pelo Espírito
marido, o esposo de amar sua mulher, os filhos, o esposo de obedecer os pais, no esforço de criar os filhos, o diabo vai procurar atrapalhar. Já viu a mãe tratando mães ou pais, tratando os filhos mal, quando não deveria? Pois é, o diabo está trabalhando aí. A esposa, quando não faz a mesma coisa, não é submissa ao seu esposo, quando desonra, o diabo está trabalhando aí. O esposo, quando não ama a sua esposa, o diabo está trabalhando aí. Quando ele maltrata, quando ele desonra ela, despreza ela, o diabo está trabalhando aí. Você está fracassando na sua luta para ser um crente espiritual. Irmãos, quando brigam, os filhos, quando desobedecem os seus pais, o diabo está trabalhando aí. Eu lembro que minha mãe, ela dizia assim: eu bicho ruim usado pelo diabo. Era mesmo. Era mesmo. Pois é. Estava mesmo, dando lugar mesmo para o diabo trabalhar. Pois é. Para que nós sejamos, Paulo diz aqui: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para que nós sejamos fortalecidos, então, para conseguir vencer essa guerra espiritual. Viu? Para você vencer essa guerra espiritual, que você tenta ser submissa, eu tento amar, eu tento obedecer meus pais, essa guerra aí, você precisa ser fortalecido espiritualmente, receber forças. O fato de você não estar conseguindo significa que você está sendo fraco, e você precisa ser fortalecido no Senhor. Como fazer para eu ser fortalecido em Cristo? Você tem que permanecer em Cristo Jesus, permanecer nele. Este fortalecimento só se dá através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Se nós permanecermos nele, se permanecermos em Cristo, assim como um galho, ele é nutrido, né? Por uma planta, pela planta, assim também nós seremos nutridos pela força de Cristo. Olha o que Jesus diz em João, o Evangelho de João, capítulo 15. Olha o que Jesus vai dizer. João capítulo 15. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. O que é uma videira, irmão? Quem sabe? É um pezinho de uva. Videira é um pezinho de uva. Eu sou como um pezinho de uva, essa planta. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o quê? O lavrador, o agricultor. Olha o próximo versículo. Jesus diz: toda vara, aqui é galho, ele é esse pé de uva, essa planta, a videira. E nós somos como os galhos que estamos conectados nesse pé de uva, na videira. Toda vara em mim, ou seja, todo galho que estiver na planta, que não dá fruto, olha o que é que o agricultor faz. Ele tira o galho. Está vendo? Ele arranca. Você é o quê? O galho. Olha o que está dizendo. O galho que está nele não dá fruto. Se não dá fruto, o que é que ele faz? Ele arranca. Para de estar em Cristo. E quando o galho ele é arrancado da planta, o que acontece com ele? Ele seca e morre. É exatamente isso. Você está em Cristo. Se você estiver de verdade em Cristo,
você será nutrido pela força de Cristo. Se o galho estiver na planta, ele será nutrido pela força da planta. E ele vai produzir o quê? Fruto. Todo galho em mim que não dá fruto, o Pai vai limpar, vai tirar. E aquele galho que dá fruto, o que é que ele faz? Ele limpa. Vai cortando umas folhinhas, né? Vai podando. Para quê? Para que dê mais fruto. Para que dê mais fruto. Olha que coisa bonita. Um crente que dá fruto espiritualmente. Ele é submisso, ele tem amor, gozo, paz. Esse é o fruto. O fruto do Espírito, né? Isso deve ser encontrado no crente. Este fruto. Aí o crente dá frutos. Sabe o que é que Deus faz? Sabe o que é que Deus faz? Deus vem e te limpa muito mais. Deus vem te limpando, tirando aqueles cacarecozinhos, aqueles galinhos que não presta, aquilo que vai tirando tua energia. Ele vai tirando tudo isso, tudo que não te agrada, vai tirando o linguajar ruim que há em você. Ó, já está dando fruto aquela irmã, se converter agora, já está dando fruto. Aí Deus diz, mas tem mais coisa, está dando fruto, eu vou limpar mais. Vai acabar com o linguajar, as vestes vão mudar, o pensamento vai mudar, as amizades vai mudar. Ele vai limpando, e cada vez mais você vai dando mais frutos. Isso é maravilhoso, irmãos. O Pai vai te limpar para que você dê mais fruto. Você dá fruto? Olha, isso é bênção. É uma bênção. Aquele que dá fruto, Deus tem uma bênção para você. Qual é? Ele vai te limpar muito mais para que você dê mais fruto para a glória dele. Aí diz, próximo versículo, Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Próximo versículo, Jesus diz, estai em mim, fiquem em mim, não seja um galho rebelde para querer sair da planta, não. Jesus diz, permaneçam em mim, e eu em vós. Como o galho em si mesmo não pode dar fruto, arranca o galho, deixa lá ele, para ele dar fruto sozinho. Dá fruto? Não. Assim como o galho em si mesmo não dá fruto, não se orgulhe quando você estiver dando fruto. Estou ganhando almas, estou ficando mais santo. Eita, já deixei o linguajar. Não se orgulhe, não se orgulhe. O fruto que você está dando é porque você está em Jesus. É Jesus que produz isso em você. É porque você está conectado na árvore, na videira. Assim como o galho em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Se você não estiver em Cristo, não pode dar fruto. Assim também vós, se não estiverdes em mim, vocês não podem dar frutos. Próximo versículo, Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os galhos. Quem está em mim e eu estou nele, isto é aquele que está ligado a mim, esse dá muito fruto. Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. O galho sem a árvore não produz frutos. Assim também um crente sem Jesus, longe, separado de Jesus, não pode fazer nada. Nada. Você não faz nada que preste espiritualmente. Próximo versículo, se alguém não estiver em mim, o galho que se separar da árvore, olha o que Jesus diz, será lançado fora. O galho que cai, vem o agricultor, vai limpar a árvore, né? Botar mais adubo na árvore, vem aquele galho ali, ele pega o galho e joga para fora. Se alguém não estiver em mim, caia da árvore, seja um galho
fora da árvore. Seja um crente fora de Cristo, será lançado fora como galho, e ele secará, e ele será colhido, e vai ser jogado no fogo de árvore. Quando a gente fez aquele retiro, ali no sítio da irmã Maria, né? Eu estava colhendo alguns galhos para fazer fogueira, lenha, né? Procurando madeira, e eu vi algumas madeiras ali que estavam queimadas, galhos que estavam queimados, porque é isso que acontece, para limpar o terreno. Galho seco só faz atrapalhar, deixa o terreno bagunçado, deixa o terreno sujo. O agricultor é organizado, Deus vem e vai limpar, vai pegar os galhos, vai juntar, lançar fora, vai se secar, e ele vai colher e jogar no fogo, e vai arder. Vai arder. Próximo versículo, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Jesus diz: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Só até aqui. Que tipo de crente você é? É o crente que está conectado a Cristo? Você está ligado a Cristo? Você está produzindo algum fruto? Irmão, cuidado, irmão. Quanto tempo faz que você não produz um fruto? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você serve a Deus? Quanto tempo faz que Deus tem algum significado para você? Jesus tem algum significado para você? Quanto tempo? Você está se separando da videira? Você está esperando Deus vir até você, lhe colher e jogar você no fogo do inferno? É isso que você está esperando? Produza frutos. Mas como é que eu vou produzir frutos? Eu não consigo. Meu temperamento é assim, meu temperamento é assado, Mas na hora, é porque sabe o quê? O galho não tem energia de si mesmo. Na hora que você estiver ligado a Cristo, Ele vai produzir energia em você, vai lhe nutrir espiritualmente, e você vai dar frutos. Vai dar frutos. Crente se desligado de Cristo não dá fruto mesmo, não. Não consegue orar, não consegue ler Bíblia, não consegue viver uma vida santa, não consegue viver uma vida de jejum, de oração. Não consegue mesmo, não, porque está desligado da videira. Se ligue na videira para você dar frutos para a glória de Deus. Esteja ligado a Cristo, e você terá força espiritual para produzir frutos. Mas fora, você morre, você seca. Esteja ligado a Cristo. Aí aqui, a resposta é essa. Primeira coisa que o crente deve fazer: o crente deve estar fortalecido em Cristo Jesus. Se ele não estiver em Jesus Cristo, ele não tem força, ele vai secar. Não tem como ele produzir fruto, não tem como ele vencer o pecado, não tem como vencer as tentações do diabo. Não tem, não tem. Esteja em Cristo, e as pessoas vão ver Cristo em você. Esteja em mim, Jesus diz, e eu estarei em vocês. Permaneça em mim e eu permanecerei. Ele diz: eu vou continuar. Se você continuar, continue que eu continuo. Viu? Está falando de perca de salvação. Existem aqueles que dizem uma vez salvo, sempre salvo. Aqui não está ensinando isso, não. Aqui não está ensinando isso aqui, não. Está dizendo: saia de Jesus. Saia. Um galho está na árvore, pertence à árvore, não é verdade? Mas quando ele sai e morre. Está falando de um crente que está em Cristo, deixa de estar em Cristo Jesus, e ele morre espiritualmente. Morre espiritualmente. Quantas pessoas que não têm prazer nas coisas de Deus? As pessoas se justificam, as pessoas criam desculpas. Eu não estou na igreja por causa disso, eu estou com uma dor no calo, eu estou cansado, estou com dor de cabeça, estou com coceira nos braços, está com todo tipo de coisa. O nome disso é você.
você vai morrer. Você vai morrer. Quem vai te colher é o Pai. Ele vai pegar você, vai lhe juntar junto com os outros ímpios, os outros galhos que caíram também, e ele vai queimar no fogo do inferno, no fogo eterno. Arrependa-se enquanto é tempo. Retorne de novo para a videira e você dará frutos. Retorne para Cristo. Permaneça em Cristo e Cristo permanecerá em você. E você vai ser um instrumento para a glória dele. Só essa é a única forma de você vencer o pecado. Eu idealizo, agora caiu para mim. Essa é a única forma de você vencer o pecado, de você resistir aos ataques do diabo. Se permanecermos nele, assim como o galho é nutrido pela planta, assim também nós seremos nutridos pela força de Cristo. Senhor, eu não estou conseguindo vencer isso aqui não, tá não? Se conecte em Cristo. Esteja cada vez mais em Cristo. Deixa o Pai te limpar. Está dando uns frutos, ok. Deixa o Pai te limpar mais ainda, que tu vai dar mais frutos. Vai dar mais frutos. Vai ter mais força. Vai ter mais vigor. Permaneça em Cristo. Não espere a vontade vir não. Para você servir a Deus, não vai vir nunca. Cada vez mais está distante de Jesus, você só vai morrer. Se aproxime dele. Assim como tudo o que o galho precisa para sobreviver e dar frutos é estar na planta, de igual forma, tudo o que nós precisamos para vencer o pecado e fazer a vontade de Deus está em Cristo Jesus. Esteja em Cristo que você vence o pecado. Esteja em Cristo que você vence o diabo. Esteja em Cristo e você vai vencer o mundo. Esteja nele. É por isso que nós devemos buscar ser nutridos pelo seu poder. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Vocês vão secar como um galho. Sem mim, nada podeis fazer. É pelo poder fortalecedor de Cristo, irmãos, que nós conseguiremos vencer os obstáculos. Somente em Cristo que você consegue vencer. Quer ver? Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Filipenses 4, 11 e 12. Olha aqui, ó. Olha aqui o que acontece com quem está em Cristo. Olha só que coisa interessante. Ó, Paulo diz: eu não digo isto como por necessidade. Paulo diz: eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu contento com o que eu tenho, eu já tenho. Olha só o que? Próximo versículo. Eu sei estar abatido. E sei também ter abundância. Tem muita coisa. Eu sei ter muita coisa. Tem gente que não sabe ter muita coisa, não. Ele tiver muita coisa, dinheiro em fartura, riqueza em fartura, ele desvia. Ele se distancia de Deus, ele não sabe ter essas coisas. Paulo não, ele sabe que está abatido, mas ainda permanecer crente. Ele sabia também ter abundância de monte. Ele diz: em toda maneira, ou seja, de toda forma, e em todas as coisas, eu estou já instruído, eu já aprendi. Eu sei tanto ter fartura, como ter fome, e ainda continuar crente. Ó, eu sei até passar fome e continuar crente. Senhor, o Senhor vai perder o seu servo. Eu vou deixar de ser crente se o Senhor... Não, Paulo disse: eu sei continuar crente ainda. Eu sei continuar crente. Sei ter fartura, também sei ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha o que Paulo diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Talvez a pessoa pensar: ele está por quê? Ele já experimentado demais? É porque ele já sofreu demais? Sofreu demais. Mas sabe por que ele resistiu no sofrimento? Sabe por que ele permaneceu firme mesmo no sofrimento? É porque o poder
Glória a Jesus. Se você estiver fortalecido em Cristo e no poder que há nele, você não só sabe obedecer a sua palavra, ser um crente espiritual, fazer isso aqui que está escrito, a submissão, submetendo-se uns aos outros. Você não só sabe fazer isso, como você sabe passar por dias difíceis, ter fome, ter fartura, riqueza, pobreza, tudo isso você sabe ter. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Olha o que Paulo diz, falando sobre Jesus que falou com ele. Paulo aqui, irmãos, ele estava sofrendo com um chamado espinho na carne, né? Com um espinho na carne. Diz que o mensageiro de Satanás vinha para lhe esbofetear, né? E Paulo, ele orou 3 vezes a Deus, pedindo para que retirasse esse espinho na carne dele, para que Deus retirasse esse sofrimento. Senhor, retira esse espinho da minha carne. Não teve êxito. Deus não deu resposta, continuou o sofrimento. Ele orou a 2ª vez, Senhor, tira, nada. Orou a 3ª vez e a resposta de Jesus foi: tiro não, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Fortaleça-se em mim e no poder que eu tenho, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Seja fraco mesmo, não use sua própria força, não use seus próprios meios. Você não consegue, sem mim nada podeis fazer. Continue sendo um galho, mas ligado a mim, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, Paulo. Fortaleça-se em mim e na força do meu poder. De boa vontade, pois, Paulo diz, se é assim, tem uns crentes que são meio bestalhados, né, irmão? Não entende um negócio desse, não entende uma preciosidade dessa. Você já tentou, em vez de usar os seus próprios meios, se fortalecer em Jesus Cristo? De boa vontade, Paulo diz, então, se é em Jesus Cristo, de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu vou ficar tranquilo, alegre, por saber que eu sou fraco mesmo. Por quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. Quanto mais eu reconhecer que não consigo fazer nada sem Jesus, quanto mais eu reconhecer que não posso vencer nada sem Jesus, quanto mais eu conseguir reconhecer que sou impotente sem Jesus, mais é que eu me tornarei dependente dele, e ele então vai operar o seu poder em mim. Em mim, ele vai fazer isso. Versículo 10. Paulo diz: por isso eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, quando as pessoas me injuriam, eu sinto prazer nisso. Tu sente prazer? Ou sente vontade de dar uma mãozada na cara do camarada que te injuria? Sente prazer? Mas você está pensando o que você está fazendo? Querendo se desconectar de Jesus Cristo. Tu vai secar, tu vai morrer, tu não é forte não. Tu não é forte não. Eu sou crente, né? Eu estou ligado em Jesus, mas meu braço não é não. É aquelas partezinhas que o pai tem que limpar, né? Os galinhos que o pai tem que limpar, arrancar o bracinho. Para que você seja mais puro, para que você dê mais fruto. É isso aí que o pai tem que arrancar. Teu olho está fazendo tropeçar, pronto. É o galinho a mais que o pai precisa limpar. Viu? Arranca. É melhor tu ir com o olho para a vida eterna, né? Com o olho só, do que tu ficar com os dois e ser jogado no inferno. Um galho seco que o pai vai limpar, tirar e jogar no inferno. É melhor. É o quê? O que está fazendo você cair? É a internet? É a imoralidade?
É isso que está fazendo você cair? Arranca isso. Arranca isso. Arranca isso. Se nutre do poder de Cristo, que é melhor. Deixa o poder de Cristo atuar na tua vida, para tu ser mais crente, ser mais santo, dar mais frutos, sair por aí evangelizando, dando bom testemunho na sociedade, fazendo que Cristo seja visto em tua vida. Glória a Jesus. Deixa isso. Estou dizendo alguma mentira aqui, irmãos? Está fora das Escrituras? Então aceita. Se não der para engolir tudo agora, leva um pouquinho e mastiga em casa. Mastiga, toma uma vinha. Aqui é para nós. Aqui é para nós. De igual modo, irmãos, é fortalecidos em Cristo Jesus que nós vamos conseguir vencer os ataques do diabo. O diabo não se cansa de empreender esforços para destruir sua vida, para frustrar o seu esforço de fazer a vontade de Deus. Você deseja fazer a vontade de Deus? Deseja? Deseja. Mas o diabo está lutando para fazer você fracassar nisso. O diabo não quer que você consiga fazer isso. O diabo quer lhe afastar dele, da presença de Deus. O diabo quer fazer que você seja um crente fraco, morto espiritualmente, um crente desviado dentro da igreja. É isso que o diabo quer. Mas se conecte em Cristo Jesus, esteja na videira, e você será fortalecido com o poder de Cristo na sua vida. Você vai dar fruto, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, e o nome dele será glorificado através de você. Faça isso. Abra seus olhos enquanto é tempo. Abra seus olhos enquanto é tempo. Perceba isso. Não se distancie da videira. Não se distancie de Cristo. Não pare de orar. Não pare de se consagrar. Não pare de amar a Bíblia. Não pare de amar